gente. Agradecer as meninas que estão levando a minha voz para pessoas, outras pessoas, indo além, fazendo com que eu chegue além. Cris Guterres é o meu nome. Eu acredito que eu sou uma junção de muitas coisas que a sociedade tem medo e tenta destruir. Eu sou uma mulher negra, com consciência de classe, consciência social, com consciência de raça, que ascendeu economicamente, que quebrou, furou, destruiu, destravou, estalhaçou toda e qualquer máscara que tentaram colocar na minha boca. Eu sou uma negra retinta, estou vestida com um vestido bege, estou descalça, tenho cabelos na altura dos ombros e uma pinta preta sobre os lábios do meu lado esquerdo do rosto, que faz com que eu me reconheça muito. Minha marca registrada. Eu sou mãe e formo a verdadeira e tradicional família brasileira. Mãe preta solteira. E ainda apaixonada por uma mulher. Tem uma característica em mim que muitas vezes eu tento destruir, porque é muito comum da sociedade querer que uma mulher negra seja muito forte o tempo inteiro. O tempo inteiro nos reservam esse lugar de força, de muita força. Só que eu sou guerreira, porque eu sou filha de Ogum, eu sou do candomblé, e Ogum, filho de Ogum, gosta de farra, mas também gosta de luta. Eu adoro uma boa luta. E ser guerreira faz parte de mim. Eu também sou sonhadora. E eu sempre tive muitos sonhos, desde criança. Desde criança, um sonho muito intenso que eu tive era ser apresentadora de TV. Depois, um pouco mais velha, conhecendo o mercado, entendendo de que maneira que eu poderia me configurar para achar o meu lugar nessas estruturas, eu fiquei pensando que fazer uma faculdade tipo FGV seria também uma boa coisa para mim. E tive outros sonhos, e principalmente acho que o mais importante da minha vida que era ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E aí a Cris foi construindo sua vida, foi tentando entender como é que ia alcançar esses sonhos, mas em um determinado momento, eu deixo que as pessoas me convençam de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, de que eu não vou chegar. E aí eu me desvio do meu caminho. E vou parar numa mesa de bar, num barzinho. Num barzinho desses que a gente para tomar uma cerveja, tomar uma pinga, tomar uma cachaça, encontrar com as pessoas, fazer arruaça. Da mesa de bar, 10 anos depois, eu vim parar nessa rua. Sampaio Vidal, 1055. Dia 22 de setembro de 2011, trazida pelo braço pelo meu pai, sentada numa cadeira azul de uma sala de recuperação para pessoas viciadas em drogas. Foi um momento muito difícil da minha vida. Não tem coisas muito bonitas para contar dessa fase. E ainda mais naquele dia em que eu tinha medo, não sabia para onde ia e eu tinha esquecido dos meus sonhos. Mas eu precisava de força e eu falei que eu era guerreira. Eu tinha que pelo menos acreditar em mim, né? Meu pai que me trouxe, que foi a pessoa que mais acreditou em mim, faleceu 6 meses depois, no momento mais difícil da minha vida, onde eu já tinha perdido tudo, eu já tinha perdido a minha dignidade, eu já tinha perdido a esperança. Mas eu acreditei que uma das coisas que eu precisava fazer era mostrar para o meu pai que eu ia conseguir. E aí, sentada naquela cadeira azul, eu lembrei dos meus sonhos. Poxa, mas eu queria ser apresentadora de televisão. Caramba! Mas eu tinha desejado tanto ser mãe. Eu não sou mãe ainda. E a faculdade? Será que rola voltar a estudar? Eu já tinha me formado, eu já era jornalista.
E eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo já, há alguns anos, eu era concursada. E aí comecei a colocar as minhas forças de novo nos meus sonhos, fazer as conexões, entender como é que eu ia me reconstruir. E um belo dia, a Prefeitura de São Paulo me concedeu a oportunidade de tentar uma bolsa na Fundação Getúlio Vargas para fazer um MBA. E eu fui, não acreditando em mim, mas eu fui. Ah, não vou passar. Imagina, 5 etapas, meu Deus, tem entrevista que eu não vou passar. Passei na primeira, na segunda, não vou passar. Passei na segunda, vou passar, passei, entrei. Era um curso em company, então as aulas não eram dentro da faculdade, as aulas eram num outro local. Mas foi um momento muito específico da minha vida, porque meu pai tinha acabado de falecer, eu tinha acabado de entrar num processo de desintoxicação. E eu, ainda assim, vinha sendo promovida no trabalho, então tinha uma crença muito grande em mim, né? Pessoas estavam acreditando em mim além de mim mesma, né? E foi difícil, mas eu fui. Foram 2 anos muito complicados. Fundação Getúlio Vargas é uma das faculdades mais exigentes do país. Eu não falava inglês, o professor chegava e falava, olha, o livro da prova de amanhã é esse, em inglês. E se vira. E eu me virei. Quase repeti, num determinado momento, eu preciso ir na Fundação Getúlio Vargas, na 9 de julho, para fazer uma matéria que eu estava ali quase cambaleando e eu já estava decidida, não vou mais, não vou fazer, que difícil. Mas eu falei, não, vamos, eu tenho força, eu consigo, bora lá, eu consigo. E eu fui para o prédio da 9 de julho da Fundação Getúlio Vargas. E no meu primeiro dia lá, a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa que falou comigo, porque até então ninguém tinha falado, foi o rapaz da cantina que virou para mim e falou assim, você é aluna? Sou. Trabalho aqui há 9 anos, eu nunca vi uma mulher negra com um livro na mão. 2015. E nos próximos 6 meses que eu frequentei aquele lugar, ninguém falou comigo. Os meus colegas de faculdade sentavam do meu lado e não perguntavam o meu nome. Não queriam saber qual que é a história dessa pessoa diferente, o que essa mulher está fazendo aqui, quem é ela. Só quem falava comigo era o pessoal da minha sala, meus professores, mas assim, muito pontuais. Então foi difícil continuar. Chegar até o final num local onde as pessoas fazem o tempo inteiro questão de que você descubra de que você não faz a menor diferença. É muito difícil. Mas eu fui, eu terminei, eu peguei meu diploma, eu fiz o meu post lindo no Facebook dizendo que eu tinha conseguido, arrasei e continuei. Fui atrás dos meus sonhos. Sonho 2, ser mãe. Eu queria ser mãe, mas eu não queria estar grávida. E aí entrei na fila da adoção. E me tornei mãe de um menino maravilhoso chamado Rafael, que na época tinha 14 anos. Outra pessoa que era tudo que a sociedade não queria. Um menino preto, visto como alguém que só veio para atrapalhar. Mas agora fazia parte de mim, fazia parte da minha família. E a gente estava construindo essa família, a verdadeira família brasileira, como diz Mano Brown, né? Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, dono do mundo. Faço essa correçãozinha ali no final. Ainda tinha o sonho, né, gente, ser apresentadora de televisão, na verdade. E nisso já se passando alguns anos, né? Não foi tudo muito rápido ali, uns 6, 7 anos, eu me reconectei com o meu sonho. Eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, como eu falei para vocês. Pedi exoneração no momento que todo mundo falou, você é louca, você já foi promovida 11 vezes, chegou no auge, você vai pedir exoneração? Vou. Eu não vou passar o resto da minha vida fazendo o que não me dá prazer. Eu vou escolher, nesse momento, fazer o que me faz sorrir. É isso que eu quero para mim. Eu vou me jogar assim, eu acredito em mim. E aí fui, criei estratégias, fui chegando aqui, chegando ali, chegando lá. Não foi fácil, não é assim, ó, plim. Vocês sabem, nada é fácil.
na vida para algumas pessoas, para outras algumas coisas é bastante fácil. E eu me tornei apresentadora de televisão e estou toda sexta-feira, inclusive hoje tem Sextou com Cris Guterres, na TV Cultura, apresentando a Estação Livre. E aí, gente, mas eu estou aqui para falar de ethos. Mas, Cris, e aí, cara? O que isso tem a ver com ethos? Se a gente for pensar no sentido grego do que explicaram para a gente do que é ethos, a gente está falando de características, de valores que compõem a comunidade onde a gente vive. A gente pode pensar nisso. E aí é importante, na minha história, a gente entender que muito do que eu contei aqui tem a ver com uma sociedade que falhou. Que falhou por não permitir que as pessoas negras acessassem espaços de poder. Quando eu já estava mãe do Rafael, é engraçado isso, quando eu já estava mãe, quando eu já era mãe do Rafael, um belo dia, eu recebi uma mensagem, ainda era no Face. Eu recebi uma mensagem no Face de uma menina que perguntava assim: você fez faculdade na Fundação Getúlio Vargas, alguns anos atrás? Ela chamava Andressa. Falei, bom, fiz, né? Aí ela falou assim, não, eu queria muito conversar com você. Eu tenho uma história para te contar. E ela era uma menina negra também. Aí eu falei, eu posso te ligar, quer que eu te ligo? Quero. Liguei para ela, ela falou, olha, meu nome é Andressa, eu tenho 22 anos e meu pai era segurança da Fundação Getúlio Vargas. E alguns profissionais da fundação podem colocar seus filhos em escolas particulares. E eu tinha uma bolsa numa escola particular. Só que eu era a única negra da escola inteira. E eu vivi várias situações de racismo. E eu quis desistir. Eu entrei em depressão, tentei suicídio. Eu era adolescente, tinha 16 anos. E o meu pai me levava para sentar na porta da Fundação Getúlio Vargas, olhar, você entrar. E ele dizia para mim, você está vendo essa menina? Ela é a única aqui dentro, ninguém fala com ela. Só que todo dia ela chega de cabeça erguida, todo dia ela entra aqui e ela volta no dia seguinte. E é isso que você tem que fazer na sua vida, filha. Vão dizer que você não é capaz, mas você vai seguir. Bom, quando eu recebi essa mensagem, eu desabei, né? A gente conversando no telefone e eu chorando desesperadamente, porque eu lembrava de todos os momentos em que eu quis desistir. Eu queria desistir, estava difícil, estava complicado. Estar num lugar que o tempo inteiro a gente descobre que as pessoas não querem que a gente esteja. Só que só de estar ali, eu estava inspirando alguém. E aí quando a gente pensa nessa sociedade que falhou, que faz com que essa menina queira morrer simplesmente porque ela é negra, essa sociedade que falha porque elege e coloca no poder pessoas que acreditam que educação não é para todo mundo, que cerceiam, essa sociedade que se preocupa com dois homens se beijando, mas não estão nem aí com a criança no farol, vendendo às 5 da manhã, às 11 da noite. Eu estou aqui, nossa, você está vendo? Olha que coisa horrorosa, os dois estão se beijando. Aí a criança está aqui, tio, me dá um dinheiro. Não, dá licença, menina, sai. Essa sociedade, que ethos é esse que a gente quer manter? É isso que a gente quer manter? Bom, minha conexão com a Andressa, que é essa menina, foi muito boa, tanto que ela não morava mais em São Paulo, ela veio para São Paulo para a gente jantar. Eu até pensei em trazer uma foto dela, para vocês conhecerem, que a gente tem fotos juntas, mas eu achei melhor deixar ela no anonimato, porque hoje eu já tenho uma certa visibilidade, então a história dela passa a não ser só uma história contada para mim, mas contada para muitas outras pessoas, né? E aí, voltando ali no ethos, vocês lembram que eu falei que eu sou guerreira, né? Filha de Ogum, guerreira.
E aí na minha vida, muitas das ideias que eu construo estão baseadas em sabedorias que sim estão relacionadas com sabedorias de áreas militares. Eu já escrevi um livro falando das minhas atitudes empreendedoras de acordo com atitudes de soldados perdidos na mata. Eu penso muito. E a área de guerra é uma área que está muito orientada por alguns etos. E tem dois que eu gosto muito. Um deles é missão em primeiro lugar. Qual é a missão, gente? Qual que é o objetivo? Você veio aqui para quê? Qual que é seu sonho? O que você está disposto a abrir mão, a sacrificar para que você alcance os seus objetivos? Qual que é seu sonho na vida? Se perdeu no caminho? Teve alguma coisa que te tirou do caminho? Na minha teve. Na minha teve. Mas a gente pode encontrar. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. O que vocês estão fazendo por vocês? E é como diz o Emicida, que é mais um intelectual da sociedade brasileira. O seu sonho é a única coisa. Você é a única pessoa que pode correr pelo seu sonho na vida. Se você não for, ninguém vai. Ninguém vai. E ninguém vai por você. É a única coisa que você traz, seu objetivo. E um outro ethos de guerra que eu gosto muito é o não desistir. E eu falo do não desistir com muito cuidado aqui, porque nós somos uma sociedade que adora criar ideias meritocráticas e colocar no indivíduo a única responsabilidade para que ele alcance sucesso. Isso é falso. Isso não existe. Me desculpem, se vocês acreditam nisso, parem e repensem, porque os obstáculos estão aí colocados. Toda vez que eu tento chegar, a linha de chegada muda de lugar. Toda vez. Mas a gente precisa insistir, porque se eu não tivesse insistido, eu não tinha chegado. Se eu não tivesse, eu frequentei a rua Sampaio Vidal, número 1055, por muitos anos. Porque eu sabia o que eu queria e aonde eu queria chegar. E eu, toda vez que eu falava naquela sala, eu dizia assim: eu sou jornalista e um dia vocês vão colocar meu nome no Google e vocês vão ver um monte de coisa incrível que eu faço e que falam de mim. A gente tem que tomar cuidado com a desistência. Insistir e persistir, porque tem um limiar muito, muito fino entre teimosia e persistência. E se a gente não entende esse limiar, a teimosia nos abraça e aí a gente escorrega. Se fode. Mas é o todo o tempo a gente fazendo as questões, as perguntas. Isso está valendo a pena para mim? Isso está valendo a pena para a minha comunidade? Para o meu todo? Eu estou de acordo com os valores dessa sociedade, dessa comunidade que eu vivo, que eu convivo? Dia 22 de setembro de 2011 foi o dia que eu pisei aqui na Sampaio Vidal para mudar minha vida. E hoje eu fiz questão de estar descalço. Conexão com a terra, né? Tudo bem, tem um asfalto aqui no meio, né? Tinta e tal. Mas para mim foi importante estar descalço e lembrar que o quanto essa rua, Sampaio Vidal 1055, me entregou de novo a vida. E no dia 22 de setembro de 2021, foi o dia que meu filho Rafael passou a ter meu nome. 10 anos depois. Quando eu sentei lá e lembrei que eu também queria ser mãe. 10 anos depois, no dia 22 de setembro, o meu filho recebeu, através do juizado, passou a se chamar Rafael da Silva Guterres, e aí a juíza falou para ele uma coisa tão linda que a gente nunca vai esquecer.
A juíza era uma pessoa incrível, ela virou para ele e falou assim: Rafael, olha que lindo, hoje é dia 22 de setembro, hoje é o primeiro dia da primavera, olha que oportunidade você está tendo de reescrever a história da sua vida e renascer assim como renascem as flores, que vocês também possam renascer como eu e o Rafael renascemos. Muito obrigada.